16º dia do desafio estudando Provérbios. Capítulo 16 de Provérbios. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Isso aqui é interessante porque às vezes a gente fica assim, estou esperando a vontade de Deus. Estou esperando a vontade de Deus. Aí você fica pensando assim, qual é a vontade de Deus? Deus é agradar seus filhos. Então significa que tudo que eu desejo vai acontecer? Depende se respeita princípios e se está coerente com o que Deus te ensina. Então, se você faz algo que é coerente, você deseja algo que é coerente com o coração do Pai, tá alinhado com o propósito dele para você, com o chamado, com a vocação, sim, vai acontecer. Mas não é só a parte de Deus que entra no jogo. Existem as suas ações coerentes para esse rumo, entende? Então, do homem são as preparações do coração, os desejos, os desígnios. Mas do Senhor vem a resposta certa. Sim, a resposta da língua. Sim, porque eu apresento a Deus os planos. E ele fala se aquilo está coerente ou não, se aquilo... Então, muitas vezes tem coisas que você vai desejar e que Deus vai te dar porque você é filho. Quer ver um exemplo? Não foi Deus que mandou Davi construir o templo. Pode ler lá. A Bíblia fala que surgiu no coração de Davi o desejo por construir um templo para abrigar a arca de Deus. Mas foi Deus que falou assim, vai lá e construa o templo? Não, foi um desejo do coração de Davi, que Deus cumpriu por Salomão, né? O famoso templo de Salomão. Então, mas aquele templo foi inspiração e desejo de Davi, construir aquele templo. Então, o pai, às vezes, ele faz algo para agradar seu coração. Se você for um filho obediente, fiel, a Bíblia fala que aos justos, ele pede, Deus dá a resposta, que tudo que o justo desejar, ele terá. Entende? Então, quanto mais alinhado ao Pai você está, mais rápidas são as suas respostas, mais certeiras são as suas atitudes, são mais assertivas, você sabe o que decidir, o que fazer, mesmo que você não veja o fim, você sabe que você tem que fazer aquilo, entende? Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O que é pesar o espírito? As motivações. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Pesa a intenção, pesa a motivação. Porque aí você às vezes pode estar pregando na igreja e sua motivação está errada. Quer ver um exemplo? Você pode estar pregando na igreja e estar lá para se aparecer por vaidade e não para servir ao reino. Você pode cantar na igreja e ser só para se aparecer, vaidade, não lá para adorar a Deus. Então Deus pesa o espírito, Deus olha as suas motivações em tudo que você faz. Não basta fazer o bem. A motivação de fazer o bem tem que estar alinhada. Por exemplo, tem muita gente que fica fazendo caridade. Alguns acreditam que vão ser salvos por isso. Outros fazem caridade por fazer, porque querem ser bons. Outros fazem para cumprir princípio. Olha só. Se eu faço caridade por minha própria vaidade, para mostrar quão bom eu sou, a motivação está errada. A Bíblia fala que o que você der para o que sua mão direita entregar, que a esquerda nem saiba. Agora, se você faz o bem e fica propagando o bem que você faz, muitas vezes isso é fumaça aos olhos de Deus. É feio, porque é como se você estivesse fazendo para se engrandecer, para se envaidecer. E não por princípio, e não para o reino, e não por quem você é. Porque, na verdade, a bondade do justo vem do caráter que ele tem, da presença que ele carrega. Eu faço bem por causa de quem eu represento. Não é para mostrar nada para ninguém, é por causa de quem eu represento. Entende?
obras ao Senhor e os teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para si, sim, até o perverso para o dia do mal. Todo aquele que é orgulhoso de coração é abominação ao Senhor. Não ficará impune, mesmo de mãos postas. Lembrando, orgulho é interno. Eu não necessariamente manifesto isso em ações. Se eu manifestar, é arrogância. Então, orgulho é interno. É aquele sentimentozinho que eu sou melhor. Eu deveria estar lá. Não a pessoa. Um diálogo interno. Pela misericórdia e verdade, a iniquidade é purificada, e pelo temor do Senhor, os homens se apartam do mal. Temor do Senhor, Provérbios 8:13, está falando o que é o temor do Senhor. Quando os caminhos de um homem agradam ao Senhor, ele faz até mesmo seus inimigos estarem em paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas sem direito. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor direciona os seus passos. Nos lábios do rei está a sentença divina, a sua boca não transgride em julgamento. O peso justo é a balança e a balança são do Senhor. Todos os pesos da bolsa são sua obra. É a abominação aos reis cometerem perversidade, porque o trono é estabelecido pela justiça. Quem comete perversidade geralmente são pessoas que são desequilibradas, seja emocionalmente, mentalmente, enfim. Mas na perversidade não há igualdade, não há equilíbrio. Sempre um está ganhando mais que o outro. Porque o trono é estabelecido pela justiça. Justiça é equilíbrio. Equilíbrio. Não é nem para um lado nem para o outro, é o equilíbrio, é o ponto de equilíbrio. Por isso que o juiz tem que ser imparcial. O que é ser imparcial? Eu não tomo partido. Eu analiso ambos os casos e tomo uma decisão justa, uma decisão coerente. Lábios justos são o deleite dos reis, e eles amam aquele que fala o certo. Às vezes, você pensa que fazer algo errado, ou falar uma mentirinha aqui, ou dar uma desculpinha ali, é correto e você vai ser bem visto pelo outro, pelos reis, pelas autoridades. Mas, na verdade, você é honrado todas as vezes que você pratica o certo, independente do que falem. Porque isso mostra caráter. Certa vez na minha vida, tinha uma pessoa que me perseguia muito no meu trabalho. Injustamente, era uma pessoa que eu tinha ajudado muito, mas essa pessoa tinha inveja, me odiava. E eu nunca entendi qual foi o ponto onde a pessoa parou de gostar de mim e começou a me odiar. Até um dia que Deus me mostrou, na verdade, né? Eu nunca entendi assim, mentalmente falando, mas o Espírito Santo me revelou. E em uma determinada oportunidade, eu era assessora do diretor do órgão, assessora jurídica, e ele confiava muito em mim. E ele estava recebendo muita reclamação do serviço dessa pessoa. Estava em outro setor na época. Não estava mais perto de mim, mas estava no mesmo órgão. E certa vez ele perguntou se iria demitir, se era para demitir, o que eu achava de demitir essa pessoa que me perseguia. Na hora, eu pensei assim, não demite não, conversa, vai ver que ela nunca teve uma chance de melhorar. Conversa com ela, alinha, dá uma chance. E aí, se por um acaso ela não mudar, aí é outra coisa. Mas dá uma chance. Escute ela também, não escute só o outro lado. Ele parou, olhou. Como assim? Essa pessoa faz mal pra você o tempo inteiro, vive falando mal de você, passando a perna, te queimando. E você tá falando pra eu não demiti-la? Eu falei assim, não sou eu que tenho que fazer esse julgamento. Não sou eu que tenho que falar quem tem que ser demitido ou não. Mas eu acredito que todos merecem uma segunda chance. E ele ficou assim. E por causa do caráter que Deus me deu, ele até hoje confia em tudo que eu falo. Até hoje ele confia na minha palavra. Sabe? Eu lembro que ele sabia, eu não trabalho
Mas eu tô em outra assessoria hoje, mas ele fala, eu sei que sempre que eu precisar, é você que eu vou contar. Porque caráter você tem ou não tem. Valores você cumpre ou não cumpre. Não existe meio valor, meio princípio. Ou você é 100% de verdade, ou você é uma mentira inteira. Não existe meia verdade. Uma meia verdade é um sofisma, que é uma armadilha usada pelo diabo para enganar as pessoas. É um pouco de verdade com um pouco de mentira. Então, eu falo isso muito com meu marido. Eu quero ser coerente. O que eu falar, eu quero fazer. Eu não quero só ficar na boca. Não sou perfeita, gente. Eu erro bastante. Bastante. A questão não é a quantidade de vezes que eu erro. É o quanto eu estou buscando ser melhor. O quanto eu estou buscando acertar. O quanto eu estou buscando estar alinhado com Deus. O quanto verdadeiramente estou buscando viver aquilo que eu acredito. Errar? Vou errar, tenho certeza. E longe de mim acreditar que não. Porque o dia que eu achar que eu sou perfeita, eu já estou cometendo o maior erro de todos, que é ser orgulhosa. Que é ser soberba. Ou seja, eu me basto, entende? São os deleites dos reis. E eles amam aquele que fala o certo. Aqui, complementando o que eu estava falando, não se preocupe em falar as coisas só para agradar. Se preocupe em falar o que é certo. O que você sabe que é o correto. Tem algumas coisas que há dúvidas, mas outras não. Por exemplo, corrupção. Você sabe que é errado. Se você vê alguém fazer, não fique calado. Fale com a pessoa. Não exponha a pessoa no sentido ridículo, porque não cabe a você justiça. Mas fale, sabe? Fale, abra sua boca. Você vê alguém mentindo, fale com a pessoa. Vê um comportamento errado, fale. Porque falar o que é certo, não somente o que agrada. E se você ama as pessoas, você vai se importar em ajudá-las. Porque tem coisas erradas que a gente faz que a gente nem percebe. Se não tiver o outro nos ajudando, a gente não percebe. Porque é inconsciente. É uma rotina, é um hábito ruim. Às vezes a pessoa não está enxergando o que está fazendo. E se você ama a pessoa, alerte. Se ela não quiser ouvir, é o problema dela. Entende? Tem um versículo que fala assim, que se você vê alguém praticando a iniquidade e não o alerta, o sangue dessa pessoa está nas suas mãos. Ou seja, porque se a pessoa está pecando e está no caminho da morte, ela vai para onde? Para o inferno. O caminho do pecado é a morte. Se eu não alerto essa pessoa, o sangue dela está na minha mão. Então nós somos chamados a fazer o que é certo. O que é coerente com o que Deus ensina. A ira de um rei é como mensageiros da morte, mas um homem sábio a pacificará. Na luz do semblante de um rei está a vida, e o seu favor é como uma nuvem da chuva serôdia. Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e adquirir o entendimento em vez de se escolher a prata. Porque com a sabedoria e com conhecimento e com entendimento, com a sabedoria você adquire inteligência, prudência, bens e riquezas, conhecimento e entendimento. Então a sabedoria é tudo, e é sabedoria divina, não é experiência de vida, não é sabedoria humana. A gente leu que o sábio busca as coisas de cima para fugir das coisas de baixo, embaixo, no inferno. A gente falou isso nas últimas lives. Ou seja, ser sábio é estar focado no reino. Ser sábio é buscar as coisas do céu e entender que as demais coisas Deus vai acrescentar. Você vai fazer a sua parte, mas é Ele que vai dar o crescimento. Você vai plantar sua semente, regar, mas é Ele que vai dar o crescimento. Busca a sabedoria, gente. Peça a Deus. A Bíblia fala que fé, o dom da fé e o dom da sabedoria, o Espírito Santo dá. Quem não tem, peça que Ele dá. Peça em nada duvidando. Peça em nada duvidando. A estrada do reto é desviar-se do mal. Aquele que guarda o seu caminho preserva a sua alma.
O orgulho precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. O orgulho precede a destruição e o espírito soberbo, arrogante, precede a queda. O espírito humilde com os mansos do que dividiu despojos com os orgulhosos. Aquele que lida sabiamente com um assunto encontrará o bem, e o que confia no Senhor feliz é ele. O sábio de coração será chamado de prudente, e a doçura dos lábios aumenta o aprendizado. Mansidão no falar, sabedoria no falar. O entendimento é uma fonte de vida para aquele que o possui. Entendimento é colocar o conhecimento em prática. Mas a instrução dos tolos é a loucura. O coração do sábio ensina a sua boca e acrescenta o aprendizado aos seus lábios. As aves são como um favo de mel, doce para a alma e saúde para os ossos. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Muitas vezes, esses caminhos são os caminhos da carne, os desejos da carne. E desejos da carne, gente, não é só desejo sexual, tá? Desejos da carne é tudo aquilo que te leva a priorizar a carne, tudo que é terreno, em detrimento do que é espiritual. Então, tudo que você, entre espírito e carne, você escolhe a carne, é um desejo da carne. Você está abrindo mão do espiritual por algo da carne. O caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos de morte. Ou seja, como é o que eu desejo, como é o que minha carne quer, parece certo. Mas se eu olhar a luz do espírito, não tá alinhado, não tá respeitando princípios. Então, esses caminhos, tomem cuidado. Se estiver incoerente com os princípios, com os valores de Deus, tomem cuidado. Olha para si mesmo, porque a sua boca lhe implora por isso. Ou seja, o trabalhador trabalha para si mesmo, para as suas próprias necessidades. O homem ímpio cava o mal, e nos seus lábios há um fogo ardente. O homem perverso semeia a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Um homem violento incita o seu vizinho, irrita, atiça. O seu vizinho é o próximo, tá? E o leva para o caminho que não é bom. Já viu aquelas pessoas que ficam te irritando, até a pessoa explodir? Pois é esse tipo de comportamento que tá falando aqui. Ele fecha os seus olhos para imaginar coisas perversas. Movendo seus lábios, ele efetua o mal. É uma coroa de glória se for encontrada no caminho da justiça. De um incirar é melhor do que o poderoso, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Domina o seu espírito pode estar se referindo a domina a sua alma, mente, vontade e emoção, né? Porque o domínio próprio, ele está aliançado a você, o seu espírito, controlar a sua alma. A sorte é lançada no colo, mas sua total disposição é do Senhor. Ou seja, Deus dá a oportunidade. Eu posso até ter uma sorte, mas a disposição para seguir, para aplicar, para fazer, vem do Senhor. E assim, esse capítulo tem muitas riquezas. E eu sugiro que você leia depois com muita calma, pensando em cada versículo. E analisando aonde está faltando eu aprimorar aqui. Qual a parte que está escrita aqui que eu não estou aplicando ainda na minha vida.
tá bom? Beijo!